A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 12 de março de 2024, estou aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor. A palavra de hoje está no livro de Atos 16:7, que diz assim: Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Essa passagem do livro de Atos fala sobre a segunda viagem missionária do evangelista Paulo. Paulo, um desbravador daquele tempo, o principal evangelista daquela época, levantada diretamente por Jesus, ele conheceu diversas regiões, diversas cidades importantes daquela época, com a intenção de evangelizar, de levar a doutrina de Jesus, o conhecimento de Deus para todas aquelas pessoas que ainda não conheciam. Essa viagem, ela foi promovida com o intuito de fazer a evangelização de Jesus, de trabalhar para Jesus. Porém, a história nos diz que quando ele foi para entrar na Bitínia, Jesus não permitiu. O Espírito Santo não permitiu que aquele trajeto fosse feito. Quantas vezes, irmãos, nós, motivadas muitas vezes por Deus, querendo fazer algo até para Deus, planejamos, fazemos projetos, muitas vezes profissional, evangelístico, em relação à nossa família, em relação à nossa vida pessoal. Investimos tempo, investimos dinheiro, planejamos, sonhamos, começamos a fazer e de repente acontece a maior frustração. O projeto não alavanca, não dá certo. O que achávamos que ia ser um sucesso acaba sendo um fracasso. Quantas vezes isso não acontece também conosco? Assim foi com Paulo. Paulo, destinado a evangelizar aquelas pessoas, toda aquela população, planejou o tempo, investiu e o Espírito de Deus impediu que aquilo concretizasse, mesmo sendo para Jesus, em nome de Jesus. Como é frustrante quando isso acontece. Mas nós temos que entender que muitas vezes o plano que a gente acha que é mais adequado para a nossa vida, para a vida da nossa família, não está adequado de acordo com o que Deus espera que aconteça. E Jesus, ele sempre dará um jeito de intervir para que isso não aconteça. Pois a palavra do Senhor vai dizer que os planos dele nunca serão frustrados. E por mais que seja doloroso para a gente viver a frustração de ver o nosso projeto não dar certo, Jesus, ele sempre vai intervir para que aconteça a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Precisamos compreender que quando um projeto nosso não dá certo, Jesus está no controle e isso cooperará para o nosso bem. Precisamos aprender a orar, a dedicar mais tempo em conexão com o Senhor, antes de colocar em prática aquilo que a gente quer que dá certo. Nós, com a nossa visão limitada, olhamos o plano, olhamos o projeto, achamos que vai ser ótimo para a gente. Mas Jesus, ele é aquele que é onipotente, onipresente, soberano, que vê o antes, o durante, o depois, que consegue ver aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. Jesus, ele jamais permitirá que um plano nosso dará certo para nos tirar do propósito dele. E muitas consequências que aquilo pode trazer para a nossa vida, pode trazer tanta dor, tanto desespero, tanta quebra de aliança com Deus, que Deus, sabendo disso, não vai permitir que dê certo. Eu sei que é muito triste, que é muito difícil lidar com a decepção
quando planejamos algo e não dá certo. Mas nós precisamos aprender a alicerçar a nossa vida e os nossos planos em Jesus. E quando aquilo que almejamos não dá certo, compreender que se Deus está permitindo que isso não aconteça, é para o nosso bem, é livramento. Precisamos estar sempre conectados com a palavra do Senhor para compreender as portas que se fecham, os nãos de Deus para a nossa vida. Pois quando compreendemos e olhamos com os olhos espirituais, passamos a compreender que toda aquela porta fechada, toda aquela perda que para nós inicialmente pode ser grande, é livramento de perdas muito maiores que havia de vir na nossa vida, onde nós, por nossa limitação, não somos capazes de enxergar. Precisamos crer na soberania de Jesus e no controle de Jesus. Precisamos crer que a vontade de Jesus é sempre boa, perfeita e agradável e superior à nossa. Precisamos fazer orações corajosas, orações de entrega, dizer para Jesus: Jesus, eu quero muito que dê certo, que seja da forma como eu penso, porém, se não estiver alinhado a seu projeto, que o Senhor me desvie o quanto antes. Essa é uma oração de coragem, é uma oração de alinhamento aos planos de Jesus. Irmãos, o doce, o prazer que não é dado com Jesus vai se tornar amargo a qualquer momento. E muitas vezes, os planos de Deus, que inicialmente parece ser amargo aos nossos olhos, ao nosso paladar, pode tornar-se muito doce com o passar do tempo. Jesus, ele tem um plano superior. Todas as vantagens, todos os ganhos e prazeres aqui na terra são transitórios. A visão de Jesus vai muito além da nossa visão. A visão de Jesus é de eternidade e nós precisamos saber almejar, viver o melhor de Deus na eternidade. Teoricamente parece fácil, mas na prática eu sei que é difícil. Pois é difícil para mim e é difícil para vocês também. Mas nós precisamos crer na plenitude de vida, de abundância que Jesus tem para nos oferecer, mesmo que seja um pouco doloroso a princípio. Toda essa dor, toda essa luta, toda essa perda, toda essa dificuldade vai cooperar para a nossa evolução, para nós termos ganhos, não somente aqui, mas para todo o sempre, para a eternidade. A meditação de hoje diz: direção é mais importante que velocidade. Muitas vezes queremos ter ganhos, queremos ter bonança rápido, e nós vamos traçando um caminho que pode ser tortuoso e diferente do de Jesus. Mas Deus, mesmo que seja mais lento, ele vai nos apontar para a direção correta, a direção onde o nosso lucro, que vai ser muito maior do que o presumido por nós mesmos. Que palavra abençoada! Como é bom entender que as perdas que Jesus permite que nós passamos gerará ganho para nós a longo prazo. Deus, ele sabe o que é melhor para a vida de cada um de nós. Basta nós crermos e estar alicerçados, fazer o fundamento da nossa vida em Jesus Cristo, na palavra de vida eterna, na palavra de salvação. A leitura bíblica de hoje está no Salmos 32, que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia.
Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Glória a Deus por essa oração de Davi, por essa instrução que Davi nos dá através do seu salmo. Davi, ele diz aqui que por muito tempo ele tentou encobrir os pecados deles, os erros dele. Então ele entendeu que aquilo ia levá-lo à ruína. Até o dia, irmãos, que Davi, olha o que ele fez, que diz no versículo 5 do Salmo 32. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Irmãos, quantas vezes, quantos de nós temos pecados, temos erros de estimação? O que eu quero dizer é que muitas vezes agimos errado e continuamos persistindo no erro, por nós não termos a humildade de reconhecer esse erro. Nós começamos a dar desculpa. Eu sou assim porque as pessoas ao meu redor me fazem ser assim. Eu sou assim porque o que eu aprendi me mostra que vale a pena continuar errando dessa forma. Isso, irmãos, é um orgulho, isso é uma falta de humildade que faz nós continuarmos sendo cabeça dura e persistir no erro. E muitas vezes, Jesus, ele pesa a mão em relação a nós. Ele não permite que evoluemos, não porque ele quer que nós sofremos, mas que ele quer que nós tiramos essa escama dos nossos olhos e acordamos para a vida. Precisamos aprender a nos autoavaliar. Jesus, ele diz: você repara a viga que tem no olho do outro, mas você não percebe a trave que tem no seu olho. Ficamos reparando no cisco do olho do outro, mas não olhamos para nós mesmos. Nós precisamos aprender a ver os nossos erros. E quando nós percebemos os nossos erros, precisamos confessar para Deus. Falar: Deus, eu percebo que eu sou egoísta. Deus, eu percebo que eu ajo com falsidade em determinados momentos, que eu minto em determinados momentos. Me falta hombridade, me falta caráter de falar a verdade. Jesus, eu não quero ser mais assim. É confessar para Jesus. Jesus, eu tenho o pecado, eu sou cobiçador, eu sou invejoso, eu olho o que o vizinho tem. Eu não quero ser mais assim. É só através da humildade que Jesus ele é capaz de trabalhar em nós. É só através da confissão dos nossos erros para Deus, para a gente poder evoluir no reino de Deus. Muitas vezes falamos de boca para fora que queremos ser melhor, meditamos na palavra do Senhor, avaliamos o outro, mas não queremos mudar. Não permitimos que Jesus nos modifique. Davi, ele nos mostra o grande ensinamento de ser humilde e de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados
e de confessar para aquele que é capaz de fazer uma transformação, uma metanoia, uma mudança de vida em nós. Muitas vezes a nossa vida está parada, está paralisada, porque nós ficamos persistindo nos erros que nós temos. Somos impacientes, não somos pacificadores, somos bravos. Qualquer coisa ficamos bravos, perdemos a paciência com o próximo e não reconhecemos e não dizemos para Jesus que a gente quer ser uma pessoa melhor. Davi nos dá um grande ensinamento. Olha o que Davi, ele diz no versículo 9: não sejam como cavalo ou como burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Quantos de nós agimos como burros e como cavalos, que não conseguimos obedecer a Deus por não termos entendimento? Irmãos, nós somos humanos, nós somos seres racionais, seres inteligentes. Não há ser vivo mais inteligente do que o ser humano. E muitas vezes agimos de forma engessada, de forma imutável, como se não pudéssemos mudar, como não pudéssemos melhorar. Muitas vezes por arrogância, por orgulho. Precisamos ser humildes. É por isso que Jesus diz que o reino dos céus pertence aos humildes. Precisamos evoluir, precisamos ser pessoas melhores. Ah, mas eu sou boa. Não, tem como melhorar. Se Deus está permitindo que nós estamos aqui na terra, ainda respirando, andando, convivendo com pessoas, é porque temos muito que melhorar. Pois no dia que formos perfeitos, irmãos, Deus não vai permitir que uma pessoa perfeita fique aqui. Ele leva com ele. Se estamos respirando, vamos aproveitar os nossos dias para sermos pessoas melhores. Precisamos olhar para a vida eterna, precisamos ser imitadores de Cristo. E é isso que Davi está dando uma dica para nós evoluirmos, para nós aumentarmos o nosso entendimento, aumentar as nossas qualidades. A bondade do Senhor, ela nos permite que tornemos pessoas melhores. Jesus, ele quer que meditemos na sua palavra, quer que imitemos ele para sermos pessoas melhores. Melhores conosco mesma, melhores com o próximo, melhores entre nós, melhores para a sociedade. O reino precisa de pessoas que fazem a diferença e não tem como não fazer a diferença agindo de formas engessada, orgulhosa e arrogante. E terminemos como Davi termina: alegrem-se no Senhor e exultem, cantem de alegria todos os justos e retos de coração. Que viveremos nessa retidão, em nome de Jesus. Que a palavra de hoje tenha tocado no seu coração e no seu espírito. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.